Mas, além do Congresso, o Supremo Tribunal Federal também reuniu autoridades para a abertura do ano judiciário. A Janaína Camelo acompanhou a cerimônia e tem todos os detalhes para a gente. Já quero começar perguntando para ela quais que vão ser as prioridades do Supremo neste ano. Boa noite, Janaína. Muito boa noite, David. Pois é, dá para a gente destacar aí os inquéritos, né, que estão nas mãos do Procurador-Geral da República, que em breve vão chegar aí denúncias ao STF desses indiciados, desses inquéritos que miram o ex-governo de Jair Bolsonaro. Né? Além disso, tem também a questão das redes sociais, né? Porque no ano passado o STF terminou o ano em meio ao julgamento que discute se as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos de usuários, um dos julgamentos aí considerados dos mais importantes nos últimos anos. Agora, com relação aos inquéritos, só um detalhe, David, porque a primeira sessão do STF, a primeira turma, na verdade, do STF, quem vai analisar essas denúncias aí da PGR, porque na primeira turma faz parte ali da primeira turma o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa primeira turma ela vai ter sessão agora semanalmente, não mais quinzenalmente, justamente para dar conta dos julgamentos dessas denúncias que devem vir. Tanto que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, no ano passado, ele disse que esse ano vai ser um ano de mar agitado no STF em relação a ações, múltiplas ações penais decorrentes desses inquéritos. Bom, agora com relação à sessão, né, que aconteceu mais cedo no STF da abertura do ano judiciário, aconteceu ali com a presença dos novos presidentes, né, todos os presidentes dos três poderes novos aí estavam presentes, Lula, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Hugo Mota. Foi uma sessão assim bem protocolar, embora eles tivessem direito à palavra, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e também o presidente Lula, eles abriram mão ali dos seus discursos. Mas no seu discurso, o presidente Barroso, ele voltou a defender a democracia. Ele disse o seguinte, ele até citou ali no discurso dele os votos que foram recebidos por Alcolumbre e por Hugo Mota e por ele próprio, o presidente Barroso, quando é eleito ali o presidente do STF, os votos dos ministros do STF, para dizer que no mundo inteiro as democracias, o poder da democracia é exercido também por agentes públicos que não são eleitos por voto popular. E aí foi ali que ele disse a seguinte frase, para que eles não são eleitos por votos populares, esses outros presidentes dos outros poderes, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. E aí, ele disse que agora, sim, os três poderes estão realmente harmônicos e independentes entre si, com todos ali presentes na sessão de hoje. A gente vai ouvir o que ele disse mais cedo. Nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras. Mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. David, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no seu discurso, ele disse o seguinte, que é quem vai, né, daqui a um pouco, enviar essas denúncias aí dos inquéritos envolvendo o ex-governo de Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que a PGR neste ano vai atuar com firmeza, desassombro e serenidade, que este será certamente um ano com pautas de sobressair do interesse aos valores democráticos, assim como o STF, também a PGR está pronta para cumprir o seu papel. Foi o que Paulo Gonet disse. Eu estou aqui no TSE agora, David, porque quem acabou também de comandar uma sessão aqui foi a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e no discurso dela ela falou o seguinte, ela disse que a Justiça Eleitoral se mantém firme como Tribunal da Democracia, mas a democracia é um esforço de todos os brasileiros. Nessa sessão estavam presentes aí Hugo Mota e Davi Alcolumbre também, assim como o presidente do STF. A ministra também disse que cada nova medida adotada sobre redes sociais são objeto de atenção e cuidado também especial do TSE com relação a direito e à liberdade de expressão. Sobre inteligência artificial, ela disse o seguinte, que as máquinas são coisas que nos ajudam, mas que interferem cada vez mais e que também podem promover a desumanidade. A ministra disse que é preciso impedir que elas façam prosperar o medo e a agressão. É isso, David. Tá certo, Janaína Camelo, ao vivo, direto de Brasília. Obrigado pelas suas informações. Mas ainda falando sobre o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que defendeu a atuação dos integrantes da corte
ao argumentar que é essencial que as democracias tenham agentes públicos não eleitos pelo voto popular, que sejam isentos das pressões políticas. Acompanhe. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Bom, tá aí o ministro então defendendo, que eles não foram eleitos pelo voto popular, mas eles atendem aos anseios da população por meio da justiça. Não é à toa, Nelson Kobayashi, você que é advogado sabe muito bem que o símbolo da justiça é cega. É cega justamente para justificar a isenção, a imparcialidade dos juízes, e está correto o presidente do Supremo Tribunal Federal em falar que as democracias também precisam de pessoas que não foram eleitas. E essas pessoas estão no Poder Judiciário. O juiz tem o poder contramajoritário de, às vezes, decidir contra o que a maior parte da população pretende, em defesa, sim, de direitos constituídos, de direitos fundamentais, de direitos humanos, enfim, de direitos constitucionalmente previstos. A questão é que esse discurso precisa ser mais praticado. É pelo mesmo motivo que os juízes não devem falar fora dos autos, não devem se submeter à espetacularização, se submeter a eventos de militância política, a discursos politizados. É justamente porque nós precisamos de juízes isentos, que às vezes têm que julgar contra a maior parte do clamor social, que a gente precisa de juízes que respeitem um pouco mais a discrição que caracteriza o judiciário. Aquela história, sem amigos que queira agradar, sem inimigos a ponto de querer prejudicar, apenas o compromisso com a justiça, não é mesmo, Dora Kramer? Pois é, eu concordo com o Kobayashi que a contenção das atitudes de ministros, até não talvez do colegiado, mas de ministros separadamente, é um fator primordial para que isso que o presidente Barroso falou se concretize, se materialize. Está faltando isso, um pouco de contenção, porque eles entram na questão política. Agora, é da natureza não ser eleito, mas mais ou menos, porque tem um controle de pessoas que são eleitas, o controle do Congresso, o controle do Senado. Ministros do Supremo Tribunal passam pelo controle, ainda que esse controle não seja tão firme assim, tão consistente como é, por exemplo, nos Estados Unidos, passam pela Casa de Representação, que no caso o Senado. Então, de alguma forma, é uma composição democrática. Ele fez teve gente que disse que isso foi um recado para o legislativo. Agora, recados a gente interpreta, acha do jeito que a gente quiser, mas ele fez uma afirmação que é a afirmação da situação, da composição da República. E só voltando e repetindo, porque eu acho fundamental esse ponto que o Kobayashi levantou, e para que exatamente essa função de ser isento, contramajoritário, decidir as questões mais divisivas, como disse o ministro Barroso, é preciso também que o juiz saiba se conter na sua atuação, digamos assim, política, nem sempre respeitando os limites que seriam os ideais.